que você vai dizer em relação a isso? E claro, vamos falar de São Paulo, uma das eleições mais apertadas da história. Antes de mais nada, em relação a São Paulo, isso vale para todos os lugares do país. Muita gente dizendo, eu não acredito no resultado, nas urnas, etc, etc. E eu não vou tirar sua razão. Isso é o fruto da bosta de trabalho que o Alexandre de Moraes e os outros, o Alexandre de Moraes, antes dele, Barroso, Gilmar Mendes, todos que conduziram o Tribunal Superior Eleitoral, que criaram um sistema que é visto com enorme desconfiança pela população brasileira. Os 40% dos brasileiros não confiam no sistema que elege os seus representantes. E eu não vou discordar disso. Você não tem nenhum motivo para acreditar nas urnas. Mas, né, quem não quis falar do Alexandre de Moraes não fui eu. Quem deixou para os 45 do segundo tempo quando estava desesperado não fui eu. Então, se foi roubado, só lá. Deveria ter, naquele momento onde estava todo mundo esperando, onde você estava crescendo, onde estava todo mundo esperando o teu momento para a gente conseguir apoio de determinadas lideranças, ficou calado. Se foi roubado, só lá. Na prática, a gente vai ter o segundo turno entre o Nunes e o Boulos. O Mr. M ficou fora por 60 mil votos. E eu acho que também tem uma lição aqui, para que vocês apurem em quem vocês podem ou não confiar em termos de política. Você tinha uma pesquisa da Veritas em São Paulo que dava o Mr. M com 34,1% dos votos. O Boulos com 26,2% e o Ricardo Nunes com 20%. Muita gente acreditou em Veritas, né? Desculpa, ficaram todas as pesquisas que fizeram até hoje. Vocês querem acreditar? Eu estava vendo, estava recebendo as pesquisas internas dos candidatos, que não tinham por que mentir. E os números eram mais ou menos esses que se refletiram nas urnas. Enquanto isso, o Mr. M, né, o mentiroso, M de mentiroso, insistia que vai ser no primeiro turno, e um monte de babaca lá, vai ser no primeiro turno. Cadê o pessoal do chat? Aliás, ele tinha razão, foi no primeiro turno. Ele foi para casa no primeiro turno. Cadê os babacas aqui do chat que ficavam, faz o M. Bolha, cara. Bolha. Infelizmente, meu trabalho é descrever a realidade da melhor forma que eu posso. E às vezes, a realidade que eu vou descrever vai deixar você revoltado. Você olha o retrospecto e fala, talvez o Paulo tenha razão no que ele está falando. E eu acho que ainda assim, o número de pessoas que caiu no golpe do Pablo Marçal foi impressionante. Tem um aspecto que é uma pena ele não ter ido para o segundo turno, que é a gente não ter tido mais tempo para expor o bandidinho de quinta categoria que ele é. O falsário, mais um pouquinho de tempo, mais exposição teria. E eu falava isso muito antes de laudo. Quanto mais tempo, mais a picaretagem, a fraude da carta do Trump, a fraude de laudo, a fraude da cadeirada no negócio, a fraude da forma como compareceu, a fraude da forma que compareceu às manifestações, mentindo, dizendo que foi barrado, não sei o quê, a fraude na forma como lidou com a questão da entrevista. Mais tempo vocês teriam visto mais exemplos de que ele é um falsário. Claro, tinha muita gente hipnotizada. Né? E eu digo para vocês, algo que a entrevista com o Murilo deixou claro aqui, ainda teremos muita dor de cabeça com o Mr. M. Mr. M ainda vai nos dar muita dor de cabeça. E o pior dessa história é que tem uma enorme chance de que o Mr. M perca os seus direitos políticos. Porque, de fato, ele violou a legislação eleitoral. E aí vai ser um saco, porque eles vão utilizar todas as merdas que o Mr. M de merda fez para justificar a perseguição política contra a gente. Para falar, tá vendo? Se a gente não... Olha como existe robô, olha como existe fazenda de vídeo, olha como existe... Olha, os caras são capazes de tudo, até estelionato, até criar laudo falso, é a direita, e vem com força na nossa bunda. E aí a gente vai ficar na situação de ter que ficar defendendo o falsário ou concordando com o TSE impugnando candidatura. Vocês entendem? Tem que olhar um pouquinho as coisas, tem que tentar olhar um pouquinho para onde as coisas vão. Por isso que eu digo que é mais perigoso do que um candidato do sistema que já está lá. Que pelo menos fez meia dúzia de juras de amor às pautas de direita.
Infelizmente, a vida é como ela é, não era o que eu queria. Pô. O que eu queria em São Paulo era um candidato de direita em São Paulo. Pô. E agora você vai ter o segundo turno entre o Boulos e o Marçal. Todo mundo tem que, obviamente, ficar entre o Boulos e o Nunes. Todo mundo tem que ficar, obviamente, contra o Boulos. E não tem que pedir apoio, porra nenhuma, Marçal. Apoio de Marçal, cacete, enfia esse apoio no toba. Totalmente necessário. Aliás, o Valdemar disse corretamente. Vai ser uma lavada. Para que dá palco para Mr. M? Deixa o Mr. M, porra, distância desse cara tóxico. Distância desse cara tóxico. E se você vota nulo, você me desculpa, você é muito burro. Pô, nulo entre o Boulos e o Nunes, jura? Pô, muito burro. Não é pouco burro, não. No Rio, meu Rio, minha cidade, eu já participei de tanta campanha para prefeito, deputado, governador, vereador, tudo que você imaginar no Rio. E eu posso dizer para você, o resultado negativo, mas não inesperado. A campanha do Alexandre Ramagem foi uma das piores campanhas que eu já vi na minha vida. Tardia, desorganizada, sem estratégia, sem narrativa, sem discurso, tímida. Horror. Era quase como se o Ramagem não quisesse ser prefeito do Rio. E eu acho que ele foi bem na entrevista aqui comigo. Eu gosto, declarei apoio aqui ao Ramagem. Mas ele estava disputando contra um gigante da política do Rio de Janeiro, goste ou não. O Eduardo Paes é visto como um bom gestor pela população. De fato, em todas as minhas críticas a ele, é mesmo um bom gestor. E aí era evidente o resultado. Mas eu digo que apesar do Ramagem não ter ido para o segundo turno, teve 1 milhão de votos, mais ou menos, e se consolidou como um nome forte na política do Rio. E a gente realmente precisa de nomes fortes eleitos na política do Rio. E lembrando que no Rio também o vereador mais votado também foi do PL, justamente o Carlos Bolsonaro, a quem o Mr. M dizia que tinha que estar no hospício, né? E para amarrar esse bloco sobre as eleições de 2024 e terminar de comprovar que o grande ganhador dessas eleições foi o PL e o presidente Bolsonaro, eu quero que vocês olhem esse gráfico que representa o número de vereadores que cada partido elegeu. E aí tem vários aqui que, poxa, eu queria deixar um abraço muito feliz com a eleição do meu amigo Adrilho Jorge, a Duda também foi eleita, a Zoe Martins, aliás, que legal, né? Tem 2 vereadores de São Paulo agora do Fio Diário e tem 2 vereadores de São Paulo do Morning Show. Dois colegas, né? Na verdade, 3 colegas vereadores. Eu fiquei muito feliz com isso. Teve o Satie também no Rio. Lucas Pavanato também, cara, adoro o Lucas, acho ele um cracaço. Parabenizei. Eu vou cometer aqui a inconfidência de não. Eu vou acabar deixando vários nomes de fora, mas queria dar os parabéns aí. Vários bons vereadores foram eleitos. Isso é muito legal. Teve um vereador, eu não vou citar o nome, um candidato, que teve uma votação pífia e que é um garoto jovem, talentoso, mas que preferiu eu não vou citar o nome aqui porque o objetivo não é denegrir ele, pelo contrário, é alguém que eu gosto, resolveu, por oportunismo, se pendurar no saco do Pablo Marçal e ficar fazendo galhofagem, tacar pó, não sei o que, na internet, e teve uma votação pífia. E é uma pena, porque em vez de seguir o caminho que o Lucas Pavanato seguiu, do talento, da articulação, etc, resolveu seguir o caminho do Pablo Marçal, da lacração na internet. E você precisa ter muito talento, tem que reconhecer o talento do golpista do Mr. M. Não é para qualquer um. E é bastante centralizado. Então, eu falo isso para que os jovens talentos do Brasil optem por conteúdo, estrutura, construção de um trabalho sério, como fez o Lucas. E aí vocês vão ser bem-sucedidos, em vez de lacrar. Né? Mas voltando ao gráfico, Bruno, bota o gráfico aí, que eu me perdi aqui na minha própria cabeça. Entre os maiores partidos políticos, o PL e o Republicanos foram os que mais cresceram no número de vereadores. O PL cresceu 42%. 42%. Quase 5 mil vereadores no Brasil inteiro. E o Republicanos ficou atrás do PL em termos de tamanho, mas cresceu, o partido do Tarcísio, né? Cresceu 78%, 4.618 cadeiras nas câmaras municipais. E vejam vocês, em São Paulo, isso é impensável, coisa que você também, se eu pegasse uma máquina do tempo e viajasse 10 anos atrás, eu dissesse para alguém assim, olha, o PSDB vai desaparecer em São Paulo. O cara ia falar, o quê?
PSDB, você tá maluco? Partido do governador, partido do ex-governador, partido do prefeito, partido do vizinho, do não sei o que, partido de todo mundo. PSDB era o hegemônico em São Paulo, era PSDB e PT. PSDB elegeu zero, não só a candidatura da Atena, lixo, 1% de votos, sei lá o quê, mas elegeu zero vereadores. Zero. Isso é impressionante. Vários demandaram para o próprio PSD, mas eu já mostrei que o PSD encolheu também em São Paulo. Já nas capitais, de novo, o PL foi o partido que mais elegeu vereador. E volto a dizer, vitória do PL, vitória da direita nessas eleições. Não dá para retratar a realidade de outra forma. É o que é, são os números. Muitos desses vereadores, volto a dizer, são uma nova geração da direita, que é simplesmente avassaladora. Já citei aqui o Pablo Almeida, de BH, quase 40 mil votos. O Lucas Pavanato, 160 mil votos. Na Praia Grande, a Duda Campopiano, que eu citei. É muita gente boa. Tantos outros que eu nem sequer conheço, mas que nos próximos anos vão formar os quadros para as prefeituras, para as assembleias legislativas, para os governos dos estados, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e depois até para a presidência. Eu falei que o Nicolas hoje é o maior fenômeno político de Minas Gerais, o nome mais foda da política de Minas Gerais. O Nicolas era um assessor do Bruno Engler, foi candidato a vereador e hoje é um dos deputados mais importantes do país, como eu volto a dizer, o cara mais importante no segundo estado mais importante da política brasileira. Isso é bom, pô, vocês têm que estar comemorando. Ele tem que comemorar, não botou aqui o vídeo da Joyce Hasselman tomando champanhe, não deve estar no roteiro, porque a gente não tem tempo. Mas figuras como a Joyce foram absolutamente defenestradas da vida pública. Essa outra psicopata que também enganou as pessoas por um tempo, 1.673 votos, pelo amor de Deus. Os seguidores do OnlyFans. Bom, isso seria recalque da minha parte, eu também queria ter um OnlyFans, mas é que ninguém pagaria pelo meu OnlyFans. Você teve em Cotia, o ex-deputado Alexandre Frota foi eleito na última cadeira do PDT. Ele só não ficou fora da Câmara Municipal por 400 votos. Sei que é ruim, pô, claro que é ruim. O Fruta na Câmara Municipal. Mas olha o cara. Câmara Municipal de Cotia, esse cara foi deputado federal, tava lá nas conversas, lá muito próximo do Xandão. Por 400 votos. Gente, esse cara foi eleito deputado federal em 2018 com 155 mil votos. E agora tem dificuldade de se eleger vereador em Cotia. E o que a gente tira de conclusão, então? Moral da história. O PSD cresceu em relação ao número de prefeitos de 2020? Sim. Em relação ao número de prefeitos que tinha no ano passado, depois da mudança partidária, ou melhor, em relação ao número de prefeitos atualmente, não. PSD diminuiu. E eu trouxe aqui os números. O PL cresceu? Claro que sim. Cresceu em número de prefeitos, cresceu em número de vereadores, cresceu em número de capitais, cresceu em todos os aspectos relevantes. Foi uma eleição boa para a direita? Com certeza. Nós estamos crescendo no Nordeste, que era dominado pelo PT, ganhamos nas capitais mais importantes em todo o Brasil, fizemos centenas de prefeituras no interior que são responsáveis por fazer a base para eleger os deputados federais e os senadores daqui a 2 anos. E o PL, se continuar com esse crescimento, estava vendo que talvez o Eduardo Bolsonaro se torne presidente do PL, não sei se não tenho conversado com o Eduardo, não sei como é que está isso. Eu acho bom, se não empurrarem sacanagem nas costas dele, eu acho bom. O PL vai ser o maior partido do Brasil muito em breve. E não é achismo, é número, pô. É número que eu quero sempre com qualquer cara que debata comigo em relação a esses números. Não cai na conversa da mídia. O PSD não é o grande vencedor. A esquerda saiu destruída, desidratada, no meio do governo do presidente Lula. O Lula é o presidente do Brasil, pô. E a direita saiu com a maior vitória da história, mesmo com todos os erros, mesmo com a enorme falta de ousadia. Queria eu que nós tivéssemos mais ousadia. O povo queria mais candidatos de direita. Se os caciques, se os Valdemares, se o presidente Bolsonaro tivesse dado ao povo mais candidatos de direita, nós teríamos mais prefeitos e mais vereadores de direita. Essas alianças, que seja o fim das alianças caracu, onde eles entram com a cara e a gente entra com o resto. Tá bom, de eleição brasileira. Vamos falar das eleições
Não dá nem tempo de beber água, né? Tem que dar um gole aqui.